Em setembro foi lançado o livro Judeus Portugueses, uma história de luz e de sombra, de Esther Muksnik, e que conta a história dos quase 2000 anos de presença judaica no que é hoje Portugal. O meu objetivo era que as pessoas conhecessem a história dos judeus em Portugal e, nomeadamente, a parte dos contributos que puderam dar graças a um período relativamente curto, entre o século XII e o século XV, mas um período em que, de facto, havia uma convivência possível, evidentemente, maioria, minoria, de superior e inferior, pronto, mas a verdade é que, nessa altura, os judeus portugueses deram um contributo muito importante à sociedade portuguesa. E é precisamente esse contributo que as pessoas conhecem menos, por uma razão muito simples. É quando começa a época mais sombria, portanto, é precisamente a época em que, digamos, o judaísmo, todos os vestígios judaicos, culturais, científicos e as próprias pessoas, não é, de alguma forma, são apagados. Este livro espelha também o percurso do futuro Museu Judaico de Lisboa. O percurso é o mesmo e foi um bocadinho de propósito, não é? Não foi por acaso, é para que o livro também possa servir de, mais tarde, quando o museu abrir, não é? Para que o livro possa servir de apoio também, prévio ou posterior, à visita ao museu. Eu gostei imenso de ler o livro, porque é um livro muito pedagógico, uma obra que fosse geral, que englobasse tudo e que de alguma forma mostrasse de como de facto a história da comunidade judaica em Lisboa ou em Portugal se mistura completamente com a história do país e de como ela sempre se interligou. E, de facto, isso é muito importante e acho que é muito interessante para todos, portugueses, independentemente de serem judeus ou não judeus, perceberem de como nós temos tanto em comum e de como temos tanto a dever à própria cultura judaica. Duas culturas, duas religiões no mesmo espaço, compartilhando os mesmos momentos históricos, umas vezes em sintonia, outras nem por isso. Começa com o primeiro vestígio judaico, se quiser, em Portugal, que estamos a falar do princípio da ocupação romana. Portanto, qualquer coisa pelo século II depois de Cristo, que aparece numa cidade romana que estava ali ao pé do que é agora Marvão, a Maia, e depois vai acompanhando a história, ou enfim, a presença muito antes da nacionalidade portuguesa e depois durante Portugal enquanto país. Depois tem esta parte subterrânea provocada pela própria Inquisição, que uns que fogem, outros que são infelizmente perseguidos pela Inquisição, para depois reflorescer a partir do princípio do século XIX. Ao lermos este livro, podemos imaginar que a cada capítulo corresponderá a uma área temática do futuro Museu Judaico de Lisboa. Na verdade, vai permitir contar a história da presença judaica no nosso país e não só naqueles momentos mais sombrios, e se calhar por isso é que o livro também se chama Uma História de Luz e Sombra, mas porque também o que se pretende contar no museu é toda essa história que marcou tanto a identidade do nosso país, da nossa nacionalidade e em particular também da cidade de Lisboa. Não faz qualquer espécie de sentido nós não conhecermos as situações e as coisas que no fundo fazem parte daquilo que nós hoje somos. A nossa cultura tem também todas essas misturas e é importante que saibamos reconhecê-las.